Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter, tá? Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando alloc memory, né? Então, o comando alloc memory é um comando que permite armazenar dados na unidade de uma unidade de memória CI, tá? Então, a linguagem AI Scripter trabalha com três tipos diferentes de memória, né? Memória CI, memória de arquivos CI e contadores, tá? Eu falo sobre isso num outro vídeo que está no canal da Inteligência Computacional, que trata sobre tipos de memória na linguagem iScripter, tá? Conceito básico, né? E os tipos de memória. Então, se você quiser saber mais sobre os tipos de memória, por favor, procure este vídeo no canal. Então, nessa aula, eu não me aprofundarei na explicação sobre memória, mas falarei apenas sobre esse comando agora, o alloc memory, tá? Então, o alloc memory permite, como eu já disse, armazenar dados, né, em unidades de memória padrões da linguagem iScript, unidades de memória CI. Certo? Eu demonstrarei como funciona, reduzirei aqui o tamanho da fonte, tá? Então, ela aceita esse comando, né, esse comando alloc memory, ele aceita dois parâmetros, tá? Dois parâmetros diferentes aqui. O primeiro parâmetro, eu vou exemplificar aqui primeiro. O primeiro parâmetro, na verdade, é o endereço, né? O endereço da unidade de memória. Então, vamos dizer assim, a unidade, né, é o número da unidade de memória. Unidade de memória, certo? Vamos ver aqui. E o segundo parâmetro são os dados a serem armazenados. São dados dados. Vamos colocar apenas dados, ok. Então, temos o comando, né? Então, alloc memory. E temos que declarar dois parâmetros para esse comando logo abaixo. Então, como eu já disse, que é o número, na verdade, da unidade de memória onde os dados serão armazenados, tá certo? E os dados propriamente ditos, que serão armazenados nessa unidade, tá? Os dados podem ser caracteres, podem ser diversos, né? Podem ser letras, números, e pode ser uma linha de texto, tá certo? Pode ser um código, né? E na verdade, independente do tipo de informação que eu, né, passar como segundo parâmetro desse comando, dessa linha 2 de parâmetro aqui, esses dados serão armazenados sempre na unidade de memória especificada no primeiro parâmetro, na primeira linha de parâmetro, certo? Então vamos fazer assim, a unidade de memória eu substituirei por um número, certo? Pelo número 10, tá? E os dados que eu armazenarei será o meu nome, Jefferson. Pronto. Então eu estou armazenando o meu nome, né? Eu estou dizendo que com esse comando, então, alloc memory, eu estou dizendo, né, para o meu robô que eu estiver desenvolvendo, vamos supor, eu estou dizendo que com esse comando eu digo para que na unidade 10 de memória CI, né, memória CI, na unidade 10 ele deve armazenar para mim o meu nome, Jefferson, tá certo? Exemplificando melhor isso, eu alternaria aqui para o aplicativo Paint, aqui, que eu preparei, onde eu tenho aqui a memória CI da linguagem iScripter, tá? Então, na memória CI, aqui, né, da linguagem iScripter, né, nós temos os quadradinhos. Então, esses quadradinhos, né, é só uma representação gráfica, né, para que nós possamos imaginar de que maneira a linguagem iScripter considera a memória do computador, como ela trata, né, a memória do computador, ela trata como unidades independentes aqui, como você está vendo, e sequenciais, consecutivas, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Então, na memória CI, eu armazeno os dados que eu estou querendo armazenar aqui. Lembrando que a quantidade de unidades de memória que podem ser manipuladas é até 10.000, tá? Então pode-se manipular até 10.000, né, unidades de memória na linguagem AI Scripter, tá certo? Então é isso aqui, ó, tá? Total, né? Total de 10 unidades de memória que podem ser utilizadas, tá? Então nós podemos ter 10.000 quadradinhos desse aqui, ó, em cada um deles nós podemos armazenar tipos de dados diferentes, utilizando para isso, né, o comando, então, alloc memory, que eu estou demonstrando aqui na linguagem, né, ó, tá? O alloc memory. Então ele permite fazer isso. Vou fazer o seguinte, para exemplificar melhor, eu trocarei aqui a minha unidade de memória. Eu coloquei 10, mas nós não temos um quadradinho 10 lá de número 10, né? Vamos colocar assim, unidade 4, então, aqui, tá? Então eu mudei aqui, estou dizendo que o meu comando alloc memory armazenará então o nome Jefferson na unidade 4 de memória, certo?
Então, retornando lá para o Paint, né? Retornando ao Paint aqui, eu estou dizendo, então, para o meu robô, né? Que armazene, então, na verdade, deixa eu só mudar aqui, com preenchimento, que ele armazene na unidade 4 o meu nome aqui, ó, certo? Então eu estou dizendo que aqui, onde eu coloquei lá aquela bolinha, ele vai armazenar aqui, ó, tá? Essa bolinha vermelha, então isso aqui representa o meu nome, estou usando uma representação gráfica aqui. Então eu disse para o meu comando alloc memory que eu quero guardar na unidade 4 de memória o meu nome, tá? É isso que ele está fazendo. É isso que acontece quando eu uso, então, esse comando aqui, certo? Ó, tem um bloco de comando, né? Então eu constituí aqui um bloco de comando, no qual eu uso o comando alloc memory para armazenar, né, na unidade 4 de memória o nome Jefferson, tá certo? Agora, se eu quiser saber se ele realmente armazenou, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar o comando mens aqui, né, que pode mostrar se ele armazenou ou não. Como eu posso fazer isso? Eu posso utilizar o comando mens, tá? Eu direi para o comando mens mostrar uma mensagem, que é isso que esse comando faz. Só que nesse caso, eu quero mostrar, na verdade, os dados que estão armazenados na unidade 4 de memória, tá certo? Dessa unidade aqui. Só que, então, para fazer isso, eu devo utilizar um redirecionador de memória aqui, ó. Uma herança de memória, na verdade, que é assim que se trata isso na linguagem iScripter. Tá? Eu explico isso em outro vídeo, que está lá no canal da Inteligência Computacional. Na verdade, é uma herança de memória. Então, quando eu utilizo esse símbolo aqui, ó, esse sinal de maior, eu estou dizendo para que o comando mens pegue da unidade 4 de memória os dados que estão lá, no caso, o meu nome. Tá? Então, se eu colocar aqui, como eu fiz agora, o número 4, né, como eu acabei de fazer aqui, veja, né, estou dizendo assim, para o comando mens, pegar os dados, né, que estão nessa unidade de memória, na unidade de memória 4, e mostrar na tela para mim. Então ele vai mostrar o que, na verdade, aqui? Ele vai mostrar o meu nome, né, porque o meu nome está, nesse momento, armazenado na unidade 4 de memória, aqui onde estou com o mouse, né, então o meu nome está lá. Aí quando eu digo, então, para o comando mens, né, herdar o que está na unidade 4 de memória, eu estou dizendo para ele fazer o seguinte, olha, mostre o que está nessa unidade para mim. O que ele vai mostrar? Vai mostrar o que está lá. E o que está lá? O que está lá é o meu nome, tá? Então, meu nome está na unidade 4, certo? Estou dizendo para que ele mostre isso para mim. Vamos ver se funciona? Eu clicarei no botão executar lá em cima, no meu canto superior direito, aqui onde estou com o mouse. Vamos ver se ele mostra o meu nome, né, quando eu der o yes aqui. Muito bem, ó, perfeito. Perceba que ele mostrou o meu nome aqui, tá certo? Olha, Jefferson. Então, ele mostrou o meu nome, por quê? Porque meu nome está armazenado na unidade 4 de memória, tá bom? Então é isso que eu tinha para mostrar hoje aqui, nessa aula. Tá? O comando alloc memory, então, serve para armazenar dados em unidades de memória CI. Tá? Como eu mostrei lá no Paint aqui, como eu exemplifiquei graficamente, né? Eu posso armazenar, então, com o comando alloc memory, eu posso armazenar dados nessas unidades de memória aqui, em amarelo. Até o total de 10.000 unidades. Podem ser letras, números, pode ser uma linha de texto, pode ser um nome, como você viu ali. Tá? Pode ser qualquer tipo de informação. Essas informações todas elas serão convertidas na memória, serão convertidas em texto, pela linguagem iScripter. Tá certo? Então essa é a utilidade do comando alloc memory, guardar dados na memória CI. Tá bom? Isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima, tá bom?